Fala, rapaziada, bora falar de campo e bola, que tá demais essa questão de transfer ban, né? Tá cansativo a beça. Botafogo enfrenta o Grêmio amanhã pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h30, lá em Porto Alegre, né? Botafogo que venceu o Cruzeiro com uma goleada até surpreendente na primeira rodada por 4-0 aqui no Estádio Olímpico Newton Santos e vai lá pro Sul buscando aí mais uma vitória ou quem sabe pelo menos um empate para se manter ali firme no topo da tabela. Botafogo vai viajar para enfrentar o Grêmio. A gente não sabe exatamente o horário da viagem, mas é provável que seja amanhã. E o técnico Martim Anselmi finalizou os preparativos na tarde de hoje, né? As baixas aí são Marçal, que se machucou com estiramento no joelho direito no último jogo contra o Fluminense, nesse domingo às 20h30. E o atacante Cris Ramos, além do meia atacante Joaquim Correia, que a gente não tem tantas informações sobre as lesões deles, mas eles continuam fora ali. Outro que está fora é o Caio Pantaleão, mas ele só volta lá depois do meio do ano, depois da Copa, e a gente nem precisa ficar falando muito sobre a ausência dele, né? Outra dúvida, segundo aqui a postagem, a reportagem do GE, que o técnico Martim Anselmi possa ter entre os goleiros Neto e Léo Link. Eles concorrem pela posição, mas Neto largaria na frente, segundo o site, para essa partida. Na minha opinião, o Neto deve se consolidar, se firmar como titular do Botafogo ao longo do ano. É um goleiro muito mais experiente, rodado na Europa, 36 anos, que não teve um bom início porque vinha na reserva lá no seu time na Europa, mas que depois da lesão antecipou as férias, voltou a trabalhar cedo, né? Já no início de janeiro ali ele estava trabalhando, e a tendência e o que eu espero é que ele seja o titular a partir de então. Creio que essa disputa, essa calma, né, em fazer essa troca do Léo Link pelo Neto, é mais uma questão de respeito ao Léo Link ali, porque ele veio sendo titular ao longo do último ano, né? Tentou ajudar ali da melhor forma, é um profissional sério, e as atuações dele inconstantes dentro de campo não tem nada a ver com a sua postura fora de campo até o momento, desde que ele chegou ao Botafogo, né? O zagueiro Bastos também retornou após quase um ano fora, né? Foi titular por 90 minutos, foi uma notícia muito boa, foi muito bom de ver o Bastos ali jogando aquele jogo todo, num campo relativamente pesado na chuva, apesar de ser a grama sintética do Tapetinho, o gramado fica muito mais pesado, né? Não com as características de um gramado tradicional, né? Natural, que tem aquela absorção, que gera lama e tal, mas fica pesado, a bola também. Foi muito bom de ver o Bastos voltar, muito seguro. Meu irmão até comentou comigo, cara, impressionante como o Bastos, mesmo fora de forma, é muito melhor do que a maioria dos zagueiros que a gente tem no Botafogo e que eu já vi jogar ao longo desse último ano, até no Campeonato Brasileiro. E apesar ali de algumas pessoas considerarem falha dele no gol do Fluminense, para mim eu passo pano total, porque como profissional de educação física também, né, eu avalio que mesmo que o atleta ele já esteja com a sua forma física readquirida, que fora de campo o trabalho comprove que ele esteja pronto, né, que ele está pronto para voltar. A famosa frase, né, famoso termo jogo é jogo, treino é treino, se faz muito presente nessa situação, porque há nuances e variáveis que, por mais que sejam simuladas fora de campo dos preparativos, desde a fisioterapia, desde a fisiologia até os treinos físicos específicos, essas questões no jogo elas ocorrem de maneira diferenciada, que são até impossíveis de simular literalmente fora de campo. Então eu achei que o Bastos foi muito bem para quem estava ali há um ano fora, né? O Bastos não joga na literalidade desde a semifinal ali da Libertadores de 2024. Ele joga contra o Bangu no início do Campeonato Carioca de 2025, voltando de lesão, se lesiona ali, sei lá, os 5, 10 minutos do primeiro tempo e fica até agora janeiro de novo sem jogar, né? Então, para mim foi muito boa a volta dele. Então, a provável escalação, segundo o GE, seria Neto ou Léo Link, Matheus Ponte, Newton Barbosa e Alex Telles, aquele quarteto de zagueiros ali que eu venho batendo muito na tecla aqui. Quando defende são os 4 e quando sai para jogar forma uma linha de 3 com o Matheus Ponte, Newton e o Barbosa na extrema esquerda, né? Com o Alex Telles espetadão lá na ponta esquerda, como a gente falava antigamente, e na ponta direita, onde eu comecei a jogar quando era moleque, o Vitinho. No meio, Alan e Danilo, Santi Montoro, e já falei do Vitinho e Alex Telles compondo a meia com eles espetados nas suas respectivas laterais, né? Com Arthur Cabral lá como centroavante enfiado, né?
Botafogo e o Grêmio amanhã, como eu já falei, 9h30 na Arena do Grêmio. Sobre os jogadores relacionados, vou puxar aqui no Fogão Net para nós, que o Marçal foi substituído pelo Cauã Toledo na listagem, e a listagem ficou da seguinte forma: os goleiros Léo Link, Neto e Raul, os defensores Alex Telles, Alexander Barbosa, Bastos, Gabriel Abdias, Cadu, Marquinhos, Mateu Ponte e Vitinho. Na meia, Alan, Arthur Novaes, Danilo, Moutoro, Newton e Santi Rodrigues. E atacante, as opções tanto pelo meio quanto pelo lado, e alguns que podem fazer ali uma função de meio atacante até. A gente tem o Arthur Cabral, que deve ser o titular, o Jordan Barreira, o Kadir, Cauã Toledo, Matheus Martins e Natan. A gente fica na torcida aí para que essa galera consiga se entrosar ainda mais nesse jogo, que faça um bom jogo, um jogo acima do que foi o jogo de domingo, que foi um jogo complicado, os atletas foram entrando ali ao longo da partida, né? Um jogo num clima frio, um jogo frio, um jogo truncado, um gramado chuvoso, um tempo chuvoso, gravado pesado. Então, eu torço aí pelo entrosamento ainda maior e torço que o Botafogo desenrole de fato essa questão de transfer ban para atletas que já estão contratados, para que atletas que já estão contratados possam ser de fato registrados e colocados aí para o jogo, e outros atletas que estão em tese apalavrados, né, como o zagueiro de César e o meio-campista Medina, possam de fato chegar e assinar seus contratos para reforçarmos o time e aí passarmos a falar um pouco mais de campo e bola do que de questões que a gente nem sabe falar muito bem, questões de direito, questões contratuais, questões de SAF mais aprofundadas, beleza, rapaziada? Esse foi um breve bate-papo sobre o jogo de amanhã, Botafogo e Grêmio, 9h30 da noite na Arena do Grêmio pela segunda rodada do Brasileirão. Eu sou Daniel Góes, esse é o Botafogo Literário. Peço que vocês compartilhem, deixem o like e divulguem para mais pessoas conhecerem esse reinício de trabalho do canal. Um abraço, pessoal, e até a próxima.